Capítulo 10. A terceira terça-feira. Falamos de remorso. Na terça-feira seguinte, cheguei com as habituais sacolas de comida. Massa com milho, salada de batata, torta de maçã e alguma coisa a mais. Um gravador Sony. Quero me lembrar de nossas conversas, eu disse a Mori. Quero guardar a sua voz para poder ouvi-la depois. Quando eu tiver morrido. Não fale assim. Ele riu. Eu vou morrer, Mitch. E mais cedo, não mais tarde. Olhou a nova máquina. É grande, disse. Senti-me um intruso, como geralmente se sentem os repórteres, e fiquei pensando que um gravador entre duas pessoas supostamente amigas é um objeto estranho, um ouvido artificial. Com tanta gente implorando o tempo de Mori, eu estava querendo extrair demais desses nossos encontros terça-feirinos. Olhe, disse apanhando o gravador, não precisamos usar isto se ele o incomoda. Ele me cortou, sacudiu um dedo, tirou os óculos que ficaram pendurados no cordão preso no pescoço. Olhou-me fixamente nos olhos. Deixe o gravador aí, disse. Obedeci. Você não está entendendo, Mitch. Quero lhe falar de minha vida. Quero falar a você antes de não poder falar mais. A voz baixou de tom, ficou quase um murmúrio. Quero que alguém escute a minha história. Está disposto a escutar? Eu estava. Por um momento ficamos calados. Então? Perguntou Mori. Está ligado? A verdade é que aquele gravador representava mais do que um repositório de recordações. Eu estava perdendo Mori. Todos o estávamos perdendo. Sua família, seus amigos, seus ex-alunos, seus colegas professores, seus companheiros dos grupos de debates políticos de que ele tanto gostava, seus antigos companheiros de dança, todos. Fitas gravadas, como fotografias e vídeos, são uma tentativa desesperada de furtar alguma coisa de bagagem da morte. E também ia ficando claro para mim, pela coragem, pelo humor, pela paciência e pela receptividade de espírito de Mori, que ele estava vendo a vida de um ponto de observação diferente do de outras pessoas. Um ponto mais saudável, de maior compreensão e bom senso, e ele estava no portal da morte. Se alguma claridade mística de pensamento acontece quando se olha a morte no olho, estava claro para mim que Mori queria experimentar esse momento, e eu queria recordar esse momento por toda a minha vida. Desde a primeira vez que vi Mori no Nightline, fiquei imaginando que sentimentos o teriam assaltado quando soube que a morte estava iminente. Teria ele arrependimentos? Teria lamentado a perda de amigos? Desejaria ter agido de maneira diferente? Se eu estivesse no lugar dele, perguntei-me egoisticamente, perderia tempo lastimando tudo o que perdi? Me arrependeria dos segredos que guardei? Quando falei nisso a Mori, ele confirmou. É o que preocupa todo mundo, não é? E se hoje fosse o meu último dia na Terra? Examinou o meu rosto e talvez tenha visto nele a ambivalência das minhas opções. Eu me imaginava caindo um dia sobre a mesa de trabalho, em cima da matéria que preparava, e os meus editores pegando-a enquanto enfermeiros e médicos levavam o meu corpo. Mitch, disse Mori. Sacudi a cabeça e fiquei calado, mas Mori aproveitou a minha hesitação e continuou. Mitch, a cultura não nos ajuda a pensar nessas coisas quando a morte ainda parece longe. Vivemos tão enrolados em objetivos egoístas, carreira, família, ter dinheiro, pagar a hipoteca, comprar carro novo, consertar o aquecedor. Vivemos envolvidos em trilhões de pequenas coisas apenas para continuar tocando para frente. Por isso, não adquirimos o hábito de dar uma parada, olhar nossa vida e dizer: é só isso? É só isso que eu quero? Não está me faltando alguma coisa? Fez uma pausa. Precisamos que alguém nos empurre nessa direção. Não é coisa que vem automaticamente.
Eu sabia o que ele estava dizendo. Na vida, todos precisamos de professores. E o meu estava ali na minha frente. Ótimo, pensei. Se eu ia ser o aluno, então seria o melhor que pudesse. No avião de volta, fiz uma lista de assuntos e de dúvidas que nos preocupam a todos. De felicidade a envelhecimento, de procriação à morte. Existem milhões de livros sobre esses assuntos, muitos programas de televisão e consultas a $90 a hora. Os Estados Unidos viraram um bazar persa de informações sobre autoajuda. Mas parece que ainda não existem soluções satisfatórias. Cuidar dos outros ou cuidar de nossa criança interior? Voltar a cultivar os valores tradicionais ou repelir a tradição como inútil? Buscar sucesso ou buscar simplicidade? Simplesmente dizer não ou simplesmente fazer? O que eu sabia mesmo era isto. Murray, meu velho professor, não estava nesse mercado de autoajuda. Estava em pé nos trilhos, escutando o apito da locomotiva da morte e sabendo com muita clareza o que é importante na vida. Eu queria ter essa clareza. Toda a alma confusa e torturada que eu conhecia queria também. Pergunte-me o que quiser, Murray dizia sempre. Então fiz a lista de assuntos. Morte, medo, envelhecimento, cobiça, casamento, família, sociedade, perdão, vida significativa. A lista estava em minha mala quando voltei a West Newton pela 4ª vez. Uma terça-feira do fim de agosto, quando o ar-condicionado do aeroporto de Logan não estava funcionando e as pessoas se abanavam e enxugavam o suor da testa com raiva, e todos os rostos que eu via pareciam de pessoas dispostas a matar alguém. No começo do meu último ano, assisti a tantas aulas de sociologia que quase tinha créditos para me graduar. Murray sugeriu que eu escrevesse uma tese. E eu? Tese sobre o quê? O que é que lhe interessa? Debatemos exaustivamente até que concordamos. Logo sobre o quê? Esportes. Inicio um projeto de 1 ano sobre como o futebol americano se tornou um esporte ritualista, quase uma religião, um ópio para as massas. Não tenho, então, a menor ideia de que estou preparando a minha futura carreira. Só sei que o projeto vai me proporcionar mais uma conversa semanal com Murray. E com a ajuda dele, ao chegar à primavera, eu tinha uma tese de 112 páginas, pesquisada, com notas de rodapé, documentada e encadernada em couro preto. Mostro-a a Murray com o orgulho de um estreante fazendo a sua primeira jogada importante. Parabéns, diz Murray. Sorrio enquanto ele a folheia e corro os olhos pelo gabinete dele. As estantes de livros, o piso de tábuas nuas, o tapetinho na frente da mesa, o sofá. Vem-me a lembrança que naquela sala eu já havia sentado em todos os lugares possíveis. Sei não, Mitch, diz Murray refletindo e ajustando os óculos enquanto lê. Com um trabalho como este, precisamos trazê-lo de volta para uma defesa de tese. Ótimo, ótimo, respondo. Estou brincando, mas momentaneamente a ideia me atrai. Uma parte de mim está apavorada por ter de deixar a universidade. Tensão de opostos. Observo Murray enquanto ele lê a minha tese e me pergunto como será o mundão lá fora. Capítulo 11. O audiovisual, 2ª parte. O Nightline voltou para fazer uma nova entrevista com Murray, em parte porque a repercussão do primeiro programa tinha sido enorme. Desta vez, quando os câmeras e os produtores cruzaram a porta, já se sentiam como pessoas da família. E Coppel, o entrevistador, estava visivelmente animado. Não foi preciso mais fazer uma sondagem prévia, nenhuma entrevista antes da entrevista.
Para aquecimento, Coppel e Murray contaram um ao outro passagens das respectivas infâncias. Coppel disse que havia crescido na Inglaterra. Murray contou que passara a infância no Bronx. Murray usava camisa azul de manga comprida. Sempre sentia frio, mesmo estando a temperatura exterior em 32 graus. Mas Coppel tirou o paletó, ficando de camisa e gravata. Era como se Murray o estivesse forçando a descer do pedestal, um degrau de cada vez. Você está ótimo, disse Coppel quando a fita começou a rodar. Todo mundo me diz isso, respondeu Murray. A sua voz está ótima. Todo mundo me diz isso. Então como é que você diz que está descendo a ladeira? Isso, Ted, é uma coisa que outros não podem saber, mas eu sei, disse Murray com um suspiro. No desenrolar da conversa, isso ficou evidente. Ele não movimentava as mãos para acentuar uma ou outra frase, como fizera no primeiro programa. Agora tinha dificuldade em pronunciar certas palavras. O som da letra L ficava preso na garganta. Em mais alguns meses, talvez perdesse a fala. Minhas emoções hoje são assim, disse ele a Coppel. Quando recebo amigos, sinto-me animado. As relações afetuosas me sustentam. Mas tem dias que me sinto deprimido. Não vou enganar você. Vejo certas coisas acontecendo e me vem uma sensação de pavor. O que é que vou fazer sem as mãos? Como será quando eu não puder mais falar? Não engolir não me preocupa muito. Posso ser alimentado por um tubo. Mas a minha voz? As minhas mãos? Fazem parte essencial de mim. Falo por meio de minha voz. Gesticulo com as mãos. É assim que me dou às pessoas. Como poderá dar-se quando perder a voz? Coppel perguntou. Talvez as pessoas passem a me fazer perguntas cujas respostas sejam sim ou não, disse Murray dando de ombros. A resposta foi tão simples que Coppel sorriu e perguntou sobre o silêncio. Falou em um amigo de Murray, um professor chamado Maurice Stein, que mandara os aforismos de Murray para o Boston Globe. Trabalharam juntos na Brandeis desde o começo da década de 60. Stein estava ficando surdo. Coppel imaginou os dois juntos um dia, um incapaz de falar, o outro incapaz de ouvir. Como seria isso? Nos daremos as mãos e muito afeto passará entre nós. Eu e Stein somos amigos há 35 anos, Ted. Não é preciso falar nem ouvir para conservar essa amizade. Murray leu para Coppel uma carta que havia recebido. Desde o primeiro programa, a correspondência de Murray aumentava consideravelmente. No meio dela, chegou uma carta de uma professora primária da Pensilvânia que lecionava numa classe especial de 9 crianças, todas órfãs de pai e mãe. Esta foi a resposta que mandei para ela, disse Murray, colocando desajeitadamente os óculos. Prezada Bárbara, fiquei muito comovido com sua carta. Considero muito importante o trabalho que você fez com as crianças que perderam a mãe e o pai. Eu também fiquei órfão quando era pequeno. De repente, com as câmeras ligadas, Murray ajustou os óculos. Parou, mordeu o lábio e soluçou. Seus olhos se encheram de lágrimas. Perdi minha mãe quando eu era criança. Foi muito difícil para mim. Quem me dera eu tivesse então um grupo como o de vocês, com o qual pudesse falar de minha tristeza. Teria entrado para esse grupo porque sua voz falhou, porque me sentia tão só. Murray, sua mãe morreu há 70 anos, disse Coppel. Você ainda sente a perda? E como? Respondeu Murray. Capítulo 12. O professor. Ele tinha 8 anos. O hospital mandou um telegrama e, como o pai, imigrante russo, não sabia inglês, Murray teve de dar a notícia da morte de sua mãe, lendo a comunicação como um estudante na frente da classe. Lamentamos informar.
Na manhã do enterro, os parentes de Maury desceram os degraus da casa de cômodos numa rua pobre de Manhattan. Os homens vestidos de escuro, as mulheres usando véus. As crianças da redondeza iam para a escola e, quando passavam, Maury baixou os olhos, envergonhado de ser visto naquela situação pelos colegas. Nesse momento, uma tia, mulher de corpo atarracado, agarrou-o e começou a carpir. O que vai ser de você sem sua mãe? Oh, Deus, o que vai ser de você? Maury caiu no choro. Os colegas saíram correndo. No cemitério, ele ficou olhando os coveiros jogarem terra em cima do caixão. Tentou rememorar os poucos momentos de ternura que tivera com a mãe. Ela tomava conta de uma loja de doces antes de adoecer. Depois, passava a maior parte do tempo dormindo ou sentada na frente da janela, abatida, cansada. Às vezes, chamava o filho para lhe dar remédios, e o pequeno Maury, jogando bola na rua, fingia não ouvir, imaginando que, fechando os ouvidos, a doença iria embora. O pai, a quem chamavam de Charlie, imigrara para os Estados Unidos fugindo do exército russo. Foi trabalhar no ramo de peles, mas frequentemente ficava desempregado. Sem instrução e quase não falando inglês, vivia em extrema pobreza e a família dependia da assistência pública a maior parte do tempo. Moravam num espaço escuro, entulhado e depressivo no fundo da loja de doces. Não tinham conforto. Não tinham carro. Às vezes, para conseguirem algum trocado, Maury e o irmão mais novo, David, lavavam degraus de alpendres por alguns níqueis. Depois da morte da mãe, os dois meninos foram mandados para um hotelzinho numa mata de Connecticut, onde várias famílias ocupavam uma cabana grande e se serviam de uma cozinha coletiva. O ar puro poderia fazer bem aos dois irmãos, pensaram os parentes. Maury e David, que nunca tinham visto tanto verde, corriam e brincavam nos campos. Uma noite, depois do jantar, saíram para um passeio e começou a chover. Em vez de voltarem, ficaram horas brincando na chuva. Na manhã seguinte, mal acordou, Maury pulou da cama. — Vamos, disse ao irmão, levante-se. — Não posso. — Como não pode? — Não posso me mexer, disse David com o pânico estampado no rosto. Tinha contraído poliomielite. Obviamente não fora consequência da chuva, mas uma criança da idade de Maury não entendia isso. Durante muito tempo, enquanto o irmão entrava e saía de uma instituição médica e era obrigado a usar braçadeiras nas pernas, que o deixavam manco, Maury sentiu-se culpado. Por isso, de manhã ia à sinagoga, sozinho porque o pai não era religioso, e ficava em pé entre os homens que se balançavam de um lado para o outro com seus paletós pretos compridos, e pedia a Deus que cuidasse da mãe morta e do irmão doente. À tarde ficava ao pé dos degraus do metrô vendendo revistas, e tudo o que ganhava entregava à família para comprar comida. À noite ficava olhando o pai comer em silêncio, esperando, mas nunca recebendo, uma demonstração de afeto, comunicação, calor. Aos 9 anos, tinha a impressão de estar carregando nas costas o peso de uma montanha. Mas no ano seguinte, a vida de Maury recebeu um abraço salvador na pessoa de sua madrasta, Eva. Era uma imigrante romena miudinha, de feições singelas, cabelo castanho anelado e a energia de 2 mulheres. Eva tinha uma aura que aquecia a atmosfera cinzenta que o pai criava. Quando o novo marido ficava em silêncio, ela falava, e de noite cantava para os meninos. Maury sentia-se confortado pela voz suave, pelas lições que ela ensinava, pelo caráter forte dela. Quando David voltou da instituição médica, ainda usando braçadeiras nas pernas, os 2 irmãos dormiam juntos numa cama de enrolar na cozinha, e Eva desejava-lhes boa noite com um beijo em cada um.
Maury aguardava esses beijos como um cachorrinho espera o seu prato de leite e sentia lá no fundo que tinha novamente uma mãe. Mas a pobreza não os deixava. Já estavam morando no Bronx, num apartamento de um quarto num prédio de tijolos vermelhos na Avenida Tremont, perto de uma cervejaria italiana onde os velhos jogavam bocha nas noites de verão. Devido à Grande Depressão, o pai de Maury enfrentava ainda maiores dificuldades de trabalho no ramo de peles. Às vezes, quando a família sentava-se à mesa, Eva só podia servir-lhes pão. Só isso? Perguntava David. Só, ela respondia. Quando levava os dois meninos para a cama, Eva cantava para eles em Yiddish. As músicas também eram pobres e tristes. Tinha uma de uma menina que vendia cigarros. Compre, compre meus cigarros. Estão sequinhos, não choveu neles. Tenha dó de mim, tenha dó de mim. Apesar de toda essa dureza de vida, Maury foi ensinado a amar e a se preocupar com os outros, e a estudar. Eva não aceitava notas abaixo de excelente, porque considerava a instrução o único antídoto da pobreza em que viviam. Ela também frequentava cursos noturnos para melhorar o seu inglês. A inclinação de Maury para o estudo foi gerada nos braços da madrasta. Ele também estudava de noite, sentado à mesa da cozinha, e de manhã ia à sinagoga rezar para a mãe o Iskor, a prece judaica para os mortos. Fazia isso para manter viva a lembrança dela. Por incrível que pareça, o pai proibiu Maury de falar na mãe. Queria que o pequeno David pensasse que Eva era sua verdadeira mãe. Era um peso terrível para Maury. Durante anos, a única ligação material que teve com a mãe foi o telegrama comunicando a morte dela. Telegrama que ele escondeu no dia em que o recebeu e que guardaria pelo resto da vida. Quando Maury chegou à adolescência, o pai levou-o a visitar uma peleteria onde trabalhava. Isso durante a depressão. O objetivo era conseguir trabalho para o filho. Mal entrou na fábrica, Maury sentiu-se emparedado. O ambiente era escuro e quente, as janelas cobertas de poeira, as máquinas bem encostadas umas nas outras, girando como rodas de trem. Pelos voavam, criando uma atmosfera espessa, e os operários, encurvados sobre as agulhas, costuravam as peles, enquanto o capataz percorria as fileiras, gritando com os homens para apressarem o ritmo. Maury mal conseguia respirar. Mantinha-se ao lado do pai, tremendo de medo, pedindo a Deus que o capataz não gritasse com ele. No intervalo do almoço, o pai levou Maury ao capataz, praticamente empurrando-o, e perguntou ao homem se havia algum trabalho para o filho. Mas o trabalho mal chegava para os adultos, e ninguém abria a vaga. Ouvindo isso, Maury deu graças a Deus. Ele não tinha gostado nada daquele lugar, e ali mesmo fez um juramento que cumpriu até o fim da vida. Jamais fazer qualquer trabalho que explorasse alguém e jamais pensar em ganhar dinheiro com o suor alheio. O que é que você vai fazer? Perguntava-lhe Eva. Não sei, ele respondia. De advocacia nem queria saber, porque detestava advogados. De medicina também não, porque não podia ver sangue. O que é que você vai fazer? Foi por eliminação que o melhor professor que já tive entrou para o magistério. Citação. O professor se liga à eternidade. Ele nunca sabe onde cessa sua influência. Henry Adams.